Ei, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. E bora para mais uma lição, né? E semana passada a gente chegou a falar com vocês que hoje nós veríamos a mensagem do livro de Salmos, né? Então abre aí em Salmos 2. Galera, antes de tudo, antes de começar a falar sobre esse tema, eu vou pedir uma coisa para vocês. Que vocês deem um pause nesse vídeo agora, abram a Bíblia de vocês e leiam o Salmos 2, beleza? Lê aí e já já a gente conversa sobre ele. Um tema muito abordado, muito relevante no livro de Salmos é reinado. E no Salmos 2, ele faz esse contraste entre o reinado divino e os reis hostis da terra. E esse salmo, o 2, não tem título, mas lá em Atos 4:25, Pedro e João o associaram, a Davi. E frequentemente o Novo Testamento se refere a esse texto. E vamos lembrar que Jesus é o Filho de Deus, mas também é conhecido como o Filho de Davi, né? A gente sabe que ele é descendente de Davi. Ou seja, todas as promessas que Deus fez a Davi se cumpriram em Jesus Cristo. E, gente, nosso Deus é Rei. Essa é simplesmente a mensagem desse texto. E lá no versículo 4, o início dele começa assim: do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Aqui ele está se referindo, a Deus como aquele que habita os céus. E essa imagem de Deus reinando do seu trono é bem forte aqui no livro de Salmos, Afirma o governo soberano de Deus sobre todo o universo. E agora nós vamos fazer um esquema diferente aqui dessas videoaulas, a gente ainda não fez assim. E é o seguinte: em alguns textos de Salmos, tá falando algumas coisas que Deus reina, tá bom? E ao invés de eu ler o texto aqui com vocês, eu vou fazer o seguinte: eu vou falar o texto para vocês, vocês vão pausar o vídeo, vão ler e aí a gente comenta aqui. Pode ser? Então, beleza, olha. O primeiro texto é lá em Salmos 29:10. Pausem aí e leiam o que está escrito nesse versículo. E bem, está dizendo que o Senhor reina sobre todas as forças que ameaçam o mundo e a vida. E também fala sobre dilúvios, tá? Sobre as águas caóticas que ameaçam um mundo bem ordenado pelo Senhor. Agora, vai lá em Salmo 47, versículo 8 e dá um pause. E nesse versículo tá falando que o Senhor reina sobre as nações, Todas as nações. Agora outro texto. Salmos 55:19. Dá o pause.
E ele está falando que Deus reina desde a eternidade, né? Então, ele reina aí desde uma noção que a gente não tem, porque na nossa cabeça, né, tudo é muito temporal, início, meio e fim, né? E para Deus a gente sabe que não é assim que funciona. Então, ele é bem soberano, reina desde a eternidade, desde sempre. Lá em Salmos 102, 12, leiam aí. Diz que ele é rei para sempre, ele vai reinar para sempre, que também é uma noção de futuro que a nossa mente não consegue processar, né, da forma exata. Se vocês forem folhear aí, né, o Salmo 93 e o 95 até lá o 99, vocês podem fazer isso agora também, pausar o vídeo, dar uma olhadinha, ou podem fazer depois do vídeo. Vocês vão ver que ali tem hinos, né, que celebram esse governo do Senhor sobre nós. E além de tudo isso que a gente já viu, o Salmo 2 também mostra pra gente que Deus reina através do seu ungido. Vocês sabem o que é ungido? Então, é a tradução, né, do termo do hebraico que tem a ver com Messias. E se refere ao rei Davi e seus descendentes, ou seja, já anunciava Jesus, né? Jesus é descendente de Davi. Esse governo não permanece sem nenhuma oposição, porque os reis da terra se rebelam contra Deus. E a gente pode ler isso aqui, ó, nos versículos 2 e 3, tá escrito assim: os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. E por isso, né, o reino davídico está sempre em guerra com alguma nação vizinha. O que a gente pode aprender com isso? Que a mensagem desse livro diz que Deus está no controle absoluto de tudo, até mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis a nós e a gente fica meio que desconfiando, né? Mas a gente tem que ter fé e confiar em Deus. O livro de Salmos convidou a galera lá do Antigo Testamento a ter fé no governo de Deus. E hoje ele nos convida a ter essa mesma fé. Gente, o finalzinho do versículo 12 diz assim: como são felizes todos os que nele se refugiam. Que a gente possa, né, nos refugiar no Senhor. Mas olha, esse vídeo meio que tá com cara de conclusão, né? Mas ainda não é conclusão não. Vocês ainda têm muito que aprender com o Léo, que tá chegando aí no vídeo para conversar com vocês. Beijos e fiquem com Deus. E aí, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Comigo tá tudo bem. Vamos aí continuar a nossa lição, tá? Falando do livro de Salmos, qual é a mensagem do livro de Salmos, né? Então, vamos aí dar continuidade daquilo que a Lara falou, beleza? Então, gente, no livro de Salmos ainda existe uma mensagem que é sobre que o nosso destino, né, o destino da igreja, é a glória, né? Então, o nosso destino é ter, né, uma vida verdadeiramente feliz, ok? Isso até foi abordado um pouquinho, né, na aula passada, né? Mas aí talvez você se pergunte, pô, Léo, mas eu sei que tem alguns textos no livro de Salmos que falam exatamente o contrário do que você está falando aí, que a mensagem do livro de Salmos nos traz, né? Então, por exemplo, aqui, né, no capítulo 3, né, do verso 1, o verso 1 e 2 diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim.
São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então aqui a gente está vendo um texto onde esse cara está crescendo no número dos adversários dele e ele está fugindo, né, dessas pessoas, né? Também aqui no capítulo 7, né? Não, desculpa. No capítulo 4, no verso 1, tá? Vamos lá. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então, nesse texto aqui, a gente vê que ele chega a ficar angustiado, ok? Então ele estava lá tomado de angústia, né? Então também é um pouco contrário, né? A gente viver angustiado é um pouco contrário de viver, né, verdadeiramente feliz, ok? Vamos lá, no capítulo 5 também, vamos lá. No verso 1 e 2. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Aqui você vê que ele está gemendo de tanto sofrer. Então, é um nível bem profundo, né? No capítulo 6, do verso 1 ao 3, vai dizer o seguinte: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Então a gente está vendo que esse texto que ele está debilitado, abatido, de alma perturbada, né? Também vamos lá no capítulo 10, né? Capítulo 10, no verso 1. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Então, aqui ele está se sentindo desamparado, sozinho, né? Então assim, olha, como assim o livro de Salmos tem uma mensagem feliz, né? De que a gente vai ter uma vida verdadeiramente feliz. Bom, apesar, né, no livro de Salmos, a gente está vendo aqui que isso aqui são logo nos primeiros capítulos, né? Verso 3, verso 4, verso 5, verso 6, verso 10. Capítulo, desculpa, estou falando verso e é tudo capítulo. Apesar de existir essa vibe negativa no início, né? O livro de Salmos ele é encerrado de uma maneira maravilhosa, com uma expressão de louvor, né? O Salmo 150, eu vou ler aqui, e o meu editor, enquanto eu estou lendo aqui, vai aumentando, faz uma contagem aqui de quantas vezes eu vou falar a palavra louvor, né? A palavra louvor, né? Quantas vezes eu vou falar essa palavra, beleza? Então vamos lá. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no também com tamborins, danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, no Salmo 150, a gente é convocado a louvar o Senhor 13 vezes, né? Está aqui 13 vezes. Então, e além do verbo louvar, ainda existe, né, no finalzinho, tanto no início, né? O primeiro aqui já é aleluia, e no final também fala aleluia, né? São duas expressões que elas se repetem, né, que também dão um ânimo, né? Como eu falei assim, poxa, vamos fazer isso, né? A última linha aqui dos Salmos, né? Ele realmente revela, né, a intenção universal, talvez, né, ali de Deus, que
todo ser que respira, louve o Senhor, né? E aí, assim, além disso, né, no livro de Salmos a gente ainda encontra outras expressões, né, de louvar a Deus, né? Então vamos lá, como por exemplo, no capítulo 145, no 45, no verso 21, vai falar, né, que todos os seres vivos louvem o seu santo nome para todo sempre, né? Que todos os seres vivos, sabe? Existe uma outra versão, né, a versão Almeida Revista aí atualizada, que fala que toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre, né? A versão que estou lendo é a Almeida Revista, Nova Almeida e atualizada, né? Também vai usar a expressão, né? No verso 1, né? Vamos ver aqui se a expressão é parecida. Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei meu, bendirei o teu nome para todo o sempre. Nesse salmo, ele está falando exatamente para a gente adorar o nosso Deus e Rei, né? E bendizer o nome dele independente de qualquer situação. Então, a conclusão assim que a gente pode chegar é que assim, a felicidade ela pode não ser experimentada, né, em todos os momentos ao longo da nossa vida, né? A gente vai passar por momentos de angústia, momentos de tristeza, momentos em que talvez a gente vai se sentir sozinho e tudo mais, né? Só que o Salmos ele nos ensina, né, que a vida verdadeiramente feliz é certamente o destino do povo da aliança. Que, independente de tudo isso, a gente deve continuar glorificando ao Senhor, né? E onde o nosso destino final também será a glorificação, né? Nós teremos corpos glorificados, assim como o de Cristo, beleza? Então, isso também é uma das coisas que fala, e também fala sobre até mesmo um pouco da vinda, né? Do rei. Vocês se lembram, né, que por causa da desobediência do povo, né, o povo foi dividido. Um pouco depois aí de Davi, né? Teve Davi, Salomão, e aí logo depois eles acabaram rompendo ali. E aí o Reino do Norte foi o reino que durou apenas 200 anos, né? E foram capturados, né, pelos assírios, enquanto que o povo de Judá, né, o do sul, que permaneceu ainda um pouco mais do que o Reino do Norte, mas também foram dominados, né, pelos babilônicos, ok? E assim, em ambos os casos, né, o povo ele viu o juízo de Deus, né, como um cumprimento da sua aliança, pois o seu povo estava sendo sim rebelde, né, os seus líderes também, né, não estavam fazendo reto aquilo, não estavam fazendo aquilo que era reto perante os olhos do Senhor. Apesar da queda ali, né, da monarquia que Israel vivia, né, o povo deveria viver pela fé, né, e dizer que, como diz lá o Salmo 96, no verso 10, né, entre as nações reina o Senhor, né? E essa fé, né, de que o Senhor é rei, se unia, né, à esperança, né, de que o rei está vindo, né? Vamos ler aqui o Salmo 96. Hoje a gente vai ler bastante, hein, pessoal? Vamos lá. Vamos ler aqui o 96, do 11 ao 13. Alegre-se os céus e a terra, exulte, ruja o mar e sua plenitude, alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. E também vamos ler aqui, né, só dando uma confirmação, deu uma travada aqui, né? Uma confirmação daquilo que eu estava lendo, também o verso 98, o capítulo, nossa gente, estou confundindo toda hora verso com capítulo. O capítulo 98, os versos
7 e 8. Ruja ao mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, né? E agora, gente, a vinda do Messias, né? Ela fica bastante explícita tanto no Salmo 132 como no Salmo 118, né? No 132, vamos ler aqui o 132, do 1 ao 10, capítulo 132, verso 1 a 10. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a águia estava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso e a tua arca o teu poder. Vistam-se de toda a justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. Então vamos lá, gente. E vamos ler aqui também o 118, o verso 26. Bendito o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós os abençoamos. Beleza? Gente, os Salmos 132 e o Salmo 118, eles mostram que o salmista ele não desistiu da esperança, né? De que Deus se mostraria fiel às suas promessas e que o seu ungido um dia viria para governar sobre as nações, exatamente como a gente pode também ver mais para frente, né, que aconteceu, né? E de acordo, né, com o Novo Testamento, o Senhor manteve, né, a sua promessa que foi cumprida em Cristo, né? Então, no nascimento de João Batista, né, Zacarias ele relaciona, né, essa promessa a Jesus, né? E sem dúvida, Zacarias ele tinha, né, o Salmo 132 e o Salmo 118 em sua mente quando ele declarou essas palavras. Então, vamos ler aqui quais são as palavras. Vamos lá, Lucas 1, verso 68 e 69. Vamos lá. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Eu tenho certeza de que Zacarias estava também com esses dois capítulos de Salmo, tanto o 132 quanto o 118, né, em sua mente. Então, João Batista ele enviou seus discípulos a Jesus e chegou, né, a levantar a questão, né, pedindo para perguntar para Jesus, né, és tu aquele que estava para vir? Ou a gente deve esperar outro, né? Logo depois, né, no domingo de Ramos, Jesus ele entrou em Jerusalém montado num jumento, né? E quando as pessoas o viram, né, eles reconheceram que Jesus era um rei, né? Isso você pode ver lá, né, em João 12, no verso 13. Então a gente vê aqui que as pessoas ali, quando Jesus entrou no jumentinho, estavam chamando de mestre e estavam sim olhando para ele como um rei, né? Então assim, gente, não apenas as pessoas viam, né, Jesus como sendo um rei, né? Muitos judeus viram isso, apesar de que, de um modo geral, né, os judeus esperavam mais um rei político, né? Porém, muitas pessoas viram assim Jesus como esse rei
que os textos no Antigo Testamento apontavam, né? E o próprio Jesus, ele também se entendia, né, como aquele que vem em nome do Senhor, né? Lá em Mateus, vamos ler mais um aqui, Mateus 23. Mateus 23, 39, né? Isso, 39. Pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais até que venham dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então o próprio Jesus, ele se entendia como isso, né? Porque ele realmente era, ok? Então, gente, o livro de Salmos, ele também nos apresenta uma clara esperança de que o rei ungido um dia virá para cumprir as promessas feitas a Davi. E, de fato, veio, né? Então, hoje, gente, a gente também pode ter, sim, essa mesma esperança, né? Porque Jesus, ele virá para reinar sobre todas as coisas, né? Como diz lá em Apocalipse, vamos ler aqui, 22, verso 7. Né? Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, Jesus também virá, gente, hoje. Então, sem dúvida, a gente pode pegar isso também pra gente, tá? E agora eu só quero fazer algumas perguntas aí para sua reflexão, tá? Vocês realmente, né, creem que Deus governa sobre todas as coisas? De que modo, com a vida de vocês, vocês têm demonstrado isso? Né? Sem dúvida nenhuma, tá, gente? Um dia o Rei Jesus, ele virá de novo, né, para nos buscar e nos levar para a glória, tá? Onde é o nosso destino, ok? E a última pergunta é, de que modo vocês estão esperando esse momento, tá? Então é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham entendido aí a lição, espero que guarde aí no coração de vocês. E é isso aí, tamo junto. Até a nossa próxima aí, lição da quarentena. E vê se vocês aí começam a aparecer também lá na igreja. Fala aí com o pai de vocês, gente. Vamos aparecer lá na igreja, agora tá podendo. Tem o distanciamento social, mas, poxa, vamos tentar fazer uma forcinha para estar lá, beleza? Então é isso aí, gente. Um grande beijo para vocês. Até a próxima.